está nos ouvindo. Radar Político. Muito bem, desculpa, Caio Junqueira, Fernando Molica, Igor Gadelha, aqui, amigo, é alemão na veia, mas falado com sotaque russo, aqui é padrão internacional, tá certo? É bom vocês, elevando o sarrafo. Tudo bem, Igor? Tudo bem, Sidney, Thaís, a todos que assistem o Espaço CNN e ao Radar Político, e parabéns pra Thaís hoje, que faz aniversário. Eba, obrigada, Bacanas. meninos. E do Ceará vale mais, hein? Quando parabéns Fortaleza é dobrado, Você hein? acha o quê, meu filho? Não quero receber parabéns da Alemanha, não. Para mim, receber do Rio de Janeiro, de Brasília, do Ceará já funciona. Cadê os nossos outros dois? Caio e Molica estão por aí? Sim, bom dia, parabéns, Thaís. Obrigada, meninos. Então vamos lá. Escuta, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo ali na discussão da eleição para a presidência da Câmara e do Senado. O Supremo Tribunal Federal deu esse passo ontem, o ministro Gilmar Mendes, de levar esse assunto para o plenário virtual, que pode dar uma decisão aí mais rápida, e toda a negociação que está sendo feita lá dentro, o Maia se aproximando da oposição, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Então, Igor, eu vou começar com você. Como é que você está enxergando essa movimentação aí? Ela ganha força, ganha força também a possibilidade de Maia ser reeleito? Bom dia, Thaís. Ela ganha força pela aproximação, né, com a eleição que vai ser no dia 1º de fevereiro de 2021, é sempre no primeiro dia útil de fevereiro, isso está na Constituição, e houve um movimento ali, pelo que eu tenho escutado e conversado aqui em Brasília, um movimento muito casado, né? Essa ação lá no Supremo Tribunal Federal foi ajuizada pelo PTB, que é o partido comandado pelo Roberto Jefferson. A ação, na verdade, visava proibir a reeleição de Maia e de Alcolumbre, e aí caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, até um bastidor, Thaís, que eu trago, ele resolveu ali convocar o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, depois que o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, sinalizou ali aos colegas de Supremo nos bastidores que não pautaria esse tema no chamado plenário convencional, que é aquele cujas sessões são transmitidas. O ministro Luiz Fux tem repetido aí nos bastidores que o Congresso tem que resolver os seus problemas, então, na avaliação do presidente do Supremo, que é quem faz a pauta do plenário convencional, o Supremo não deveria nem se debruçar sobre esse tema. E aí, Gilmar Mendes, diante dessa sinalização, levou para o plenário virtual, onde os ministros terão, do dia 4 ao dia 11, para depositar os seus votos. A expectativa, Thaís, aqui, ela varia conforme com quem você conversa. No Democratas, que é o partido de Rodrigo Maia e de Alcolumbre, hoje eles acham que Rodrigo Maia não teria os votos suficientes no Supremo Tribunal Federal para ter essa maioria e que garantisse, né, que abrisse o caminho para a sua reeleição. Já para Davi Alcolumbre, que usa uma tese diferente, ele diz que o Senado, o mandato são 8 anos, e que por isso ele teria direito à reeleição, enquanto na Câmara são apenas 4 anos, a avaliação é de que ele teria mais chances. Já no Supremo Tribunal, se você conversar, eles acham muito difícil separar essas duas teses, de que no Senado é diferente da Câmara, e apostam que se o Supremo for para se beneficiar Alcolumbre, Maia vai acabar beneficiado. Agora, o Rodrigo Maia tem feito uma incógnita aí. Ele tem dito, essa semana, a Daniela Lima ontem até trouxe aqui na CNN, houve um jantar de Rodrigo Maia com os pré-candidatos. Eu apurei, Thaís, que nesse jantar Rodrigo Maia repetiu aos pré-candidatos do grupo dele que não será candidato à reeleição, mesmo que o Supremo autorize. O difícil é as pessoas acreditarem, viu, nessa declaração de Rodrigo Maia. Os próprios aliados dele ali acham muito difícil, acham que se o Supremo der a brecha, ele vai dar um jeito ali de articular e tentar mais um mandato. E só uma última curiosidade, viu? Se Rodrigo Maia for reeleito agora, em 2022, se ele se reeleger nas urnas, ele pode tentar um 5º mandato à frente da presidência da Câmara. Muito bem. Igor, a sua cadeira está um pouquinho baixa, se você puder dar um ajuste aí. Vamos chamar agora o Caio. Ô, Caio, você está no sítio, está em Bebedouro, parece que tem um peru aí no fundo. Está comemorando o Thanksgiving. Vocês não ouviram? Você não ouviu não, Thaís, um negócio desse, não? Ouvi. No final. Tem? Você está no sítio? Não. Eu tô com a minha filha aqui. Eu tô num parque, na verdade. Eu levei ela ao médico e depois eu aproveitei para ficar com ela, que é o momento que eu tenho para ficar. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 9 anos e uma de 1 ano e meio. E de manhã eu tento ao máximo me dedicar a eles. A gente então, agradece. Daqui a pouquinho, então, cara, daqui a pouquinho eu vou perguntar a Thaís pergunta pro Molica, deve ser na biblioteca do Molica. Tem uma ave aí, não é possível. Bom, o que eu te pergunto. É um parque, né, Sidney? Ah, pode ser.
Então vamos lá. Acontece cada coisa. Bom, olha só, tem um artigo 57, Caio, da Constituição, que está lá no parágrafo 4º, o seguinte, olha, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias e tal, para posse dos seus membros, eleição das respectivas mesas, para o mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Como é que esses caras vão resolver isso? Não entendi. Tá ouvindo, Caio? Eu estou ouvindo. Porque está na Constituição que não é possível reconduzir para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, é possível Rodrigo Maia e o Alcolumbre irem para um próximo mandato, mesmo a Constituição tendo esse artigo? Ô, Cícero, eu perguntei para um passarinho aqui no parque que eu estou, e ele me disse o seguinte, né? Na verdade, o que está em curso aí no Supremo Tribunal Federal é um malabarismo, né? É um grande malabarismo da Constituição, porque se você ler, como você bem leu aí, a Constituição, não pode, né? Não tem como você fazer essa leitura da possibilidade de reeleição, e isso em um momento em que tanta gente questiona a democracia, a possibilidade de alternância e por aí vai. Então, está em curso isso. O governo, eu conversei muito com o pessoal do Palácio do Planalto esses dias, eles não acreditam que isso será feito, acham que isso não é viável, não é possível, e que nem Rodrigo Maia, nem Davi Alcolumbre conseguirão essa leitura política, né? O que vai abrir um espaço muito difícil para outras candidaturas ali dos alinhados, né? Desse pessoal desse jantar aí do Rodrigo Maia. Molica, eu queria te ouvir sobre essa movimentação da oposição, do próprio Partido dos Trabalhadores se aproximando de Maia. Quem que ganha mais com essa aproximação? A esquerda ganha com Maia ou Maia ganha com a esquerda? Bom dia, Thaís. Cisne, feliz aniversário, Thaís. Obrigada, meu cara. A ideia deles é que todo mundo ganhe, né? Deve ser lançado na semana que vem, deve ser lançado um bloco de 10 partidos, um bloco parlamentar na Câmara dos Deputados. Isso aí, os partidos aí de centro-direita, basicamente, puxados aí pelo DEM, PSDB e MDB, com 210 deputados, para influenciar, né, para um bloco voltado especificamente para a eleição da presidência da Câmara. E esse grupo tem conversado com os partidos de esquerda, conversado principalmente com o PT, que é um partido que tem 54 deputados, e aí juntando 210 mais os partidos da esquerda, daria uma maioria ampla para derrotar a candidatura do Centrão, que certamente tudo indica encabeçada pelo deputado Arthur Lira. E o que eles ganham? A esquerda poderia fazer um bloco à parte, lançar uma candidatura própria que seria derrotada, né? A esquerda não tem maioria para isso. Ontem eu conversei com o líder do PT na Câmara, o NVR, conversei também com o Carlos Zaratini, que é deputado federal do PT por São Paulo, e eles dizem que a tendência, isso não está resolvido, vai ter uma reunião da bancada do PT segunda-feira, mas a tendência é o partido entrar em um bloco. Ele não definiu, a tendência seria um bloco, obviamente, contra o governo, pelo menos é um bloco independente do governo, porque isso favorece a conquista de cargos na mesa diretora da Câmara, isso favorece o partido ter presidências de comissões importantes na Câmara dos Deputados, e também com isso o partido ganha mais respaldo para influenciar em algumas pautas. Por exemplo, em relação a privatizações, a não pautar privatizações de empresas estatais. Então a negociação caminha por aí. E aí, então esse seria o ganho dos partidos de esquerda. E para os partidos desse núcleo aí, que o Caio gosta de chamar de centro independente, seria uma forma de garantir a eleição e de resguardar o discurso da independência do poder legislativo em relação ao poder executivo, em relação ao Planalto. O Rodrigo Maia, volta e meia, diz que o Arthur Lira é o candidato do governo. O Arthur Lira diz que não é. Mas, inegavelmente, são partidos mais ligados ao governo, esses partidos aí que formam o chamado Centrão. A ideia é juntar a velha fome com a vontade de comer. Com vocês. Eu queria só fazer um adendo rapidinho. Agora não deixa de ser um contrassenso, Igor, né? espera um pouquinho que você já faz, Igor. Diga, Caio. Não, eu só ia dizer que não deixa de ser um contrassenso que as alianças, os acordos que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteja fazendo, vão na linha de uma agenda anti-reforma e anti-liberal, porque o Rodrigo Maia, sim, isso tem apuração, a gente já vê, inclusive na CNN,
fez esse acordo com a oposição de travar, por exemplo, os processos de privatização, né? E tem outras agendas, por exemplo, a reforma administrativa que o governo enviou, que o Rodrigo Maia também fez um acordo com a oposição no sentido de não faltar. Então ele ali é um queridinho ali do mercado e se posta ali também como um vestal da agenda liberal e da agenda reformista, tem feito alianças com a esquerda que justamente vai na contramão de uma agenda liberal e reformista. Igor, faça a sua contraparte aí. Eu queria só ressaltar aqui, eu estou na cobertura aqui de Câmara dos Deputados de Brasília, já desde antes de Rodrigo Maia assumir a presidência da Câmara, eu lembro, eu trabalhava com o Caio no Jornal Estado de São Paulo, quando a gente fez a primeira matéria da eleição de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia sempre se elegeu ali depois, sucedendo Eduardo Cunha, com o apoio da esquerda. A esquerda apoiou nas 3 eleições dele para a presidência da Câmara. Os partidos de esquerda sempre apoiaram ele, formalmente ou informalmente. Agora, Rodrigo Maia sempre tem um compromisso com a esquerda, e eu acho que é isso que a esquerda valoriza mais, de não perseguição aos partidos, né, desse viés ideológico lá na Câmara. Quando ele se elegeu a primeira vez presidente da Câmara, ele tinha um compromisso com o PCdoB, por exemplo, de encerrar a CPI da Uni, e assim ele fez. Mas nessa última eleição agora, por exemplo, Rodrigo Maia se reelegeu para um 3º mandato com o apoio da oposição, né, prometendo respeitar a oposição, mas mesmo assim ele fez avançar a reforma da Previdência. Então, ele tem esse compromisso de respeitar, de deixar a oposição ali, mas ele, pelo que eu costumo conversar ali com gente do próximo a Rodrigo Maia, ele sempre deixa claro que o voto da maioria é que vai prevalecer ali. Claro, ele tem o poder de pautar, mas se ele quiser, mesmo tendo o apoio da esquerda, ele consegue avançar com essas pautas, sim. Agora, Mollica, alguma chance de haver uma discussão, por exemplo, a partir da semana que vem, de reforma tributária? A gente está ouvindo aí as lideranças dizerem, não, na semana que vem a gente vai apoiar a reforma tributária, a oposição querendo se movimentar para incluir coisas da sua pauta nas propostas. Como é que você está sentindo essa temperatura aí para avanço das votações, das análises e das votações a partir da semana que vem? Tudo hoje no Congresso está contaminado pela questão da eleição das presidências da Câmara e do Senado, né? Tudo passa por isso. E a reforma tributária acabou entrando nesse bojo. Eu conversei com alguns deputados que disseram que o Rodrigo Maia quer pautar a reforma tributária, mas o Arthur Lira resiste. O grupo do Arthur Lira resiste porque acha que, nesse momento, a aprovação da reforma tributária seria uma vantagem, entraria no currículo do Rodrigo Maia. Então, isso não seria bom. Fora que que o relator da reforma tributária, que é o Aguinaldo Ribeiro, ele também sairia favorecido nesse processo. Então, há uma ideia de não mexer nisso agora, e o Aguinaldo Ribeiro é um possível candidato, apesar de ser do mesmo partido do Arthur Lira, o Aguinaldo Ribeiro é um possível candidato à presidência da Câmara desse blocão que está sendo articulado pelo Rodrigo Maia. Então, está tudo parado em relação a isso. A discussão agora, nós, cidadãos comuns, estamos aí preocupados com a eleição, o segundo turno da eleição para prefeitos, né, em muitas capitais, em muitas cidades do Brasil, mas lá os políticos estão preocupados com isso, mas também estão muito preocupados com a questão de quem fica a Câmara e com quem fica o Senado. Então tudo passa por aí, vai ser muito difícil chegar ao consenso. Seria até uma ideia de medição de força, já me disseram. Se o Rodrigo Maia pautar a reforma tributária, é um sinal, se ele conseguir uma aprovação, será um sinal de força do grupo que o apoia. Muito bem, esse foi o Radar Político, nosso trio Igor Gadelha de Brasília, Fernando Mollica do Rio de Janeiro, Caio Junqueira aqui de São Paulo. Amanhã vocês estão de volta, né? Eu aceito presente atrasado, tá? Tá certo. Pode mandar por Sedex, por, sei lá. O Caio pode camelo, entregar pessoalmente, né? Mula. Como diria o Paulo Guedes, na semana que vem eu mando. Ah, tá bom. Tá bom. Você viu como eles ficaram tristinhos quando você falou presente amanhã? Silêncio, assim, um xoxinho. Nem disfarçaram, né? Nem disfarçaram. Presente surpresa, tenho certeza. Tio Caio, viu, Thaís? Vou cobrar dele, pode deixar. Tá bem, meus queridos. Até amanhã. Bom dia para todos. Tchau.